Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe para compartilhar com vocês mais alguns livros de ficção que entraram na minha estante. Eu sempre falo que esses livros não foram comprados essa semana, nem a semana passada. São livros que eu venho comprando aos poucos, que também aos poucos eu trago aqui para compartilhar com vocês. São livros que fazem parte da minha biblioteca, gente. Às vezes alguém me pergunta assim, mas todos esses livros que você tem aí atrás, você já leu? É óbvio que não, né? Porque esses livros são parte da minha biblioteca pessoal. E esses que eu vou mostrar para vocês também. Então, eu vou comprando livros, deixo aqui na estante e ao longo do tempo eu vou lendo cada um deles, tá? São todos livros do meu interesse, escolhidos por mim. Alguns eu ganho, claro, mas a maioria são livros escolhidos por mim, porque eu tenho interesse em lê-los, tanto os de ficção quanto os de não ficção. E por que eu gosto de trazer aqui para vocês? Porque eu trago livros que vocês têm acesso aí no Brasil, né, que estão traduzidos para o português. Trago livros que às vezes não foram traduzidos para o português, mas que eu gosto de compartilhar, porque eu acho que vocês também gostam de conhecer títulos novos. E também porque eu gosto de trazer livros, porque eu vejo que muitas vezes no Brasil as pessoas leem sempre os mesmos livros, por vários motivos, que não vem ao caso aqui, mas as pessoas acabam lendo sempre os mesmos títulos. Então, quando eu compartilho alguns livros aqui com vocês, é também para mostrar uma variedade, né? Para além daquilo que a gente lê todos os dias mais comumente, tá bom? E antes que eu comece a compartilhar esses livros com vocês, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre que vocês já sabem, que é para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, para agora, no início, já darem um like, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer todos os livros que eu tenho para mostrar para vocês. E se vocês já forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. Combinado? Bem-vindos! Outra pergunta que me fazem sempre é como que eu escolho os meus livros, como que eu escolho os livros que eu coloco na minha biblioteca e que eu leio. Pode ser de várias maneiras, mas uma delas, que inclusive é sobre os dois livros que eu vou mostrar a seguir, é através de outros livros, né? Como, por exemplo, este livro aqui, Os Setembros de Shihá, da Dália Sofé, que eu acabei de ler. Já gravei o vídeo, não sei se eu já soltei na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, ou se vai ao ar depois. Eu não sei exatamente a ordem, mas eu já gravei este vídeo, porque eu gostei bastante desse livro. E ela indicou, no final aqui do livro, alguns livros que ela leu e que ela gostou. Então ela compartilhou esses títulos aqui e eu acabei gostando, porque o tema gira em torno de famílias judaicas, que é inclusive o tema desse livro dela aqui, só que essa família dela é do Irã, e aqui ela indicou um livro de uma família de judeus na Itália, né, que se passa na cidade de Ferrara, que é O Jardim dos Findi Continis, do Giorgio Bassani. Esse autor aqui já morreu, né? Mas ele escreveu um livro em 1962. Ele foi um escritor judeu sobrevivente do Holocausto. E este livro aqui, que se passa na cidade de Ferrara, com uma família de aristocratas judeus, em 1938. Antes, então, portanto, da Segunda Guerra. Foi um livro que ela indicou, e o outro livro foi esse aqui, da Geraldine Brooks, que é uma escritora australiana, e que em português esse livro ficou como As Memórias do Livro, e é sobre um manuscrito, é baseado numa história real, né? É um manuscrito hebreu raro do século XV na Espanha. Essa autora aqui ainda está viva e ela escreve muito, viu, gente? Nossa, ela tem muitos livros e eu nunca li nada dela. Então, esse aqui eu acho que é um bom começo, né? Então, são dois livros, tá? Indicados por outro livro. Aí, essa é uma das maneiras que eu encontro os títulos que eu leio. Quem acompanha aqui o canal já me viu falando de livros de ficção que se passam na Primeira Guerra Mundial, né?
mesmo porque eu tenho uma lista de livros que eu me propus a ler e que são desse período, e daquela lista, que tem uma playlist inclusive aqui no canal, eu vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês poderem conferir essa playlist. Tem livros de ficção, livros de não ficção também. Daquela lista de romances, eu já li todos. Eu já até coloquei uns 2 ou 3 a mais, li também. Mas da lista original, falta este aqui. Regeneration, do Pat Barker, tá? Este aqui é o primeiro de uma trilogia. Então, eu vou ler. Se eu gostar, aí eu leio os outros 2. Se não, eu paro por aqui. Porque daquela lista original, gente, tem coisa muito boa. Mas também tem coisa bem fraquinha, que eu não gostei não, tá? E aí eu assisti um filme outro dia, chama, acho que Juventude Roubada. Se eu não estou enganada, eu vou deixar aqui a capa para vocês poderem ver do filme, tá? Eu não encontrei o livro em português, mas eu encontrei o livro em inglês, que é este aqui. Testament of Youth, tá? Este livro aqui é a história de uma enfermeira que trabalhou na Primeira Guerra, né? E é escrito pela Vera Brittain. Este filme é muito bonito, muito bonito. E eu imagino que o livro também deva ser muito bonito. Então, fiquei muito curiosa, tá? São 600 páginas, né? E acabei encontrando novinho no sebo. Aliás, gente, desses livros que eu mostrei para vocês, todos eu comprei no sebo, tá? E a maioria aqui, com exceção dos em português. Aí em português que eu vou mostrar para vocês, não. Esses eu não são do sebo, não. Mas o resto, tudo de sebo. E aí eu trouxe esse daqui e em algum momento eu vou ler, porque eu gostei muito da história. E é bom, porque agora eu me lembro que eu gostei, mas não me lembro mais da história toda. Então, tá aqui para quem tiver interesse, tá? Mas infelizmente só tem em inglês, como este aqui também, tá? Agora são 2 livros em português. Este aqui, da Santa Teresa d'Ávila, o Livro da Vida, um livro escrito por ela. Quem conhece este livro aqui diz que é muito bonito, que as coisas que ela escreveu são muito bonitas. Ela viveu no século XVI. Aqui fala que, independente das convicções religiosas, o leitor encontrará neste livro o relato de um dos mais notáveis casos de contemplação mística que o mundo ocidental moderno conheceu. Aqui fala que ela foi uma feminista avant la lettre, né? Essas coisas assim que não fazem sentido nenhum, né? Uma feminista no século XVI. Mas tudo bem, não é por isso que eu vou ler. Eu vou ler porque a indicação de quem leu é que esse livro aqui é muito bonito, tá? E eu tenho bastante curiosidade de conhecer, certo? E outro livro é de uma autora que chama Adriana Carranca, que é uma jornalista brasileira, e é sobre o Afeganistão depois do Talibã. Veja só, eu sigo a Adriana Carranca no Instagram, porque eu gosto do trabalho dela, mas eu não gosto das opiniões dela. Veja, tudo que ela dá de opinião pessoal não bate com as minhas opiniões, mas isso não invalida o trabalho dela. Inclusive, esse livro aqui foi indicado pela Isa Livros pelo Mundo, dizendo que dá um panorama desculpa gente, enrolei tudo, dá um panorama bem interessante do Afeganistão depois do Talibã. Então vamos ver aqui do que se trata, vamos conferir, né? E aí, deixa eu abrir aqui o título em português. A Pérola que Rompeu a Concha. É o mesmo livro, o mesmo título em inglês, da Nadia Hashimi. Tá? Também é sobre o Afeganistão. Esse aqui vai falar sobre as regras do Talibã em Cabul no ano de 2007. Vai falar aqui sobre mulheres, famílias, né, que viveram ou que viviam nessa época, em 2007, no Afeganistão. A Nadia Hashimi, ela viveu, os pais dela viveram no Afeganistão nos anos 70, antes da invasão soviética, mas ela cresceu nos Estados Unidos e em 2002 ela visitou o Afeganistão pela primeira vez com seus
os seus pais. Ela é pediatra e vive em Washington, D.C. e escreveu esse livro aqui, A Pérola que Rompeu a Concha, tá? Então também é sobre o Afeganistão. Então, 2 livros sobre o Afeganistão, um de uma jornalista, um aqui de uma filha de afegãos, né? E um livro da Santa Teresa d'Ávila, que é o livro da vida. 3 livros que vocês vão encontrar. Gente, eu tô enrolando tudo hoje, né? 3 livros que vocês vão encontrar em português. É o seguinte, eu esqueci, né? Eu tava mostrando ali os livros sobre a Primeira Guerra e acabei esquecendo de mostrar este aqui, que é um livro que eu encontrei na Barnes & Noble. Eu tava procurando outra coisa e acabei encontrando esse daqui, que é um livro da Penguin de short stories da Primeira Guerra Mundial. Então são vários autores, é uma coletânea de vários autores diferentes sobre, né, a Primeira Guerra Mundial. Todos eles fizeram short stories que se passam ou contam alguma coisa sobre esse período. E foram divididos em 4 temas, os contos. O fronte, espiões e inteligência, em casa e em retrospecto. Então, olha só, tem autores como o Arthur Conan Doyle. Ele morreu em 1930, né? Então, ele presenciou a Primeira Guerra. O Moorman, o Kipling, Rudyard Kipling, quem mais? O Lawrence, né? D.H. Lawrence, a Catherine Mansfield, Robert Graves, Muriel Spark, Julian Barnes, que eu gosto bastante. Então, são autores renomados e todos eles colocados aqui nessa coletânea, né, de short stories, né, de contos que se passam, que tem como tema a Primeira Guerra Mundial, né? Então achei muito interessante. Vejam, essas coisas são assim, né? Você acaba de ler, né, ou eu pelo menos acabo de ler uma lista de livros, 10 livros que eu separei sobre a Primeira Guerra. E antes de acabar a lista, eu já coloquei mais livros. E faltando um livro para terminar todos os que eu coloquei, inclusive os adendos, eu coloco mais um, né, calhamaço, e agora mais um de contos, né? Então essas coisas não acabam nunca, né, gente? Quem gosta de ler é assim, não acaba nunca de ler. As listas são infinitas, né? Bom, um livro agora que é de sátira política. Quem indicou esse livro aqui foi o Flávio Morgenstern. Eu acompanho bastante o Flávio. Agora, inclusive, eu sou aluna dele, né, da formação Ciência em Comum. E ele indicou esse aqui, o Babbitt, do Sinclair Lewis. Esse aqui, então, é uma sátira política. Ele é o primeiro escritor americano a ganhar o Nobel em 1930. Ele vai fazer críticas da classe média, da vida da classe média e da pressão social em direção à conformidade. E esse livro foi muito controverso e que influenciou na decisão, inclusive, dele ganhar o Nobel em 1930, tá bom? Então, tá aqui. Esse aqui eu acho que vocês só vão encontrar em sebo. Mas vocês sabem, né, que eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link para todos os livros que eu comentar aqui, inclusive esse, tendo ou não em português, tá? Eu deixo o link que tiver disponível aí na Amazon do Brasil. Agora um livro muito interessante que eu encontrei no sebo, absolutamente novo, gente, acho que a pessoa nunca nem folhou, tá? Capa dura, que é do Honoré de Balzac, que chama O Centenário, ou Os Dois Berengelds, acho que é isso, em inglês, eu acho que é assim que se fala. Obviamente ele escreveu em francês, mas eu não sei o que significa, né? Me parece um nome. Mas, gente, eu não sabia. Vocês sabiam? Vocês conheciam esse livro aqui? Não faz parte da Comédia Humana, né? Daqueles livros, acho que são 7 volumes, né? E essa aqui é a primeira tradução para o inglês. Esse livro aqui não é novo. Deixa eu ver de quando ele é. Ele é de... Nossa, 2005. 2005 foi a primeira vez traduzido para o inglês. Então,
Eu não encontrei em português, não sei se em algum momento foi traduzido para o português, mas olha só, ele foi publicado em 1822 sob o pseudônimo Horace de Saint-Aubin e é um conto, uma história faustiniana, né, do Balzac, que diz aqui que nunca foi traduzida para o português, o inglês. Também é um trabalho seminal de uma ficção científica nascente, crucial para se entender tanto o desenvolvimento do gênero quanto para se entender o autor, né? Como que o autor se formou, porque esse livro aqui foi publicado periodicamente, né? Como os livros da maioria dos autores vitorianos, né, Dickens e família, que a gente gosta tanto, né? Então tá aqui, olha, um livro do Balzac, que eu nunca tinha ouvido falar, o Centenário, e que eu achei muitíssimo interessante. Então, um dia eu quero ler e vamos ver do que se trata, né? E agora eu quero mostrar para vocês uma autora que eu já li dela, este aqui, ó. Eu e minhas anotações, né? Os Mistérios do Castelo de Udolpho, né? Em inglês não tem castelo, né? É só Udolpho, que é a Anne Radcliffe. Eu já li este livro aqui, gostei demais. Eu li, porque quando eu li a biografia do Dostoiévski, lá fala que ele gostava muito dessa autora, que a mãe dele lia para ele e para os irmãos, e que ele foi bastante influenciado por esse ambiente gótico que ela criava em seus livros, e que ela cria aqui. E que eu gostei muito, gente, porque é um livro supostamente de fantasmas, mas que tem uma explicação. Tudo tem explicação no livro. Nada fica assim, né, sem explicação. Não, é um livro direto e reto, né? Muito gostoso de ler. Muito, muito, muito bom. Gostei muito de ler. E aí dela, então, eu já tenho mais 3. Um que eu acho que eu já mostrei, não sei se eu já mostrei para vocês, que é um romance na Sicília. Essa aqui é uma edição da Pedra Azul. Eu ganhei há um tempo já. Quando eu ganhei outros livros, né? Eles me deram vários livros na Pedra Azul. Tá aqui. Eu gosto bastante das edições deles, porque são bonitas, né? Gostosas de manusear. E também tenho o Romance da Floresta, que a Anne Radcliffe é do século XVIII, tá? Então vamos ver quando esse aqui foi escrito. Romance da Floresta. Puxa, não falo o ano que foi escrito. Mas ela é do século XVIII. Quer ver? Vamos ver aqui se esse outro é o italiano. Né? Então, que interessante. Um romance na Sicília e o italiano, né? Então, vamos ver se aqui fala quando isso aqui foi escrito. Os Mistérios de Udolpho foi escrito em 1794, o italiano em 1797. E não fala quando foi o outro. O Castelo de Otranto. Que é um também que... esse acho que é mais conhecido, inclusive, no Brasil, o Castelo de Otranto, né? E o romance da Floresta. Não fala aqui quando ele foi escrito. Interessante, né? Mas é isso, eles são todos do século XVIII, tá? E eu gostei. Então, como eu gostei deste aqui, que eu já li, tá? Eu já resolvi ter mais 2 dessa mesma coleção. Nossa, gente, vocês não estão vendo nada, né? Agora dá. Dessa mesma coleção, eu falo sempre dessa coleção da Oxford, que eu gosto bastante, porque além do texto original, eles preservam o texto original, eles sempre vão às fontes, então alguns autores acabam sendo bastante modificados ao longo do tempo, eles procuram os textos originais autorizados pelo próprio escritor. Então, além disso, tem muitas notas interessantes, muitas explicações para coisas que eram da época, que na época podiam ser
óbvias, mas que para nós agora no século XXI não são tão óbvias, né? Então essas edições são bastante boas, eu gosto muito, sempre falo delas para vocês, né? Eu vou mostrar uma autora que foi indicada pelo Rodrigo Gurgel em uma caixinha de perguntas, nessas que ele abre, né? E as pessoas perguntam que autor que ele indica, a autora, e ele indicou esta aqui, que é a Eudora Welty. Eu até deixei o preço para vocês verem, gente. Isso aqui eu paguei R$ 4,49 no sebo. É uma autora pouquíssimo comentada, eu mesma não conhecia. Esse aqui é uma coleção, uma coletânea de short stories, né, de contos dela. Esses contos foram lançados neste volume aqui pelo Book of the Month Club. Lembra-se do Clube do Livro? Você que é meu contemporâneo vai se lembrar. Pessoas mais jovens vão nem saber o que é isso, mas existia no Brasil o Clube do Livro. E a gente podia comprar um livro mensalmente e podia comprar também outros livros do acervo deles, e eram títulos fenomenais. Eu li títulos fantásticos pelo Clube do Livro. Eu até tinha no Brasil ainda há pouco tempo livros dessa coleção. E esse aqui é o equivalente, né? Book of the Month Club. E essa coletânea, ela escreveu os contos de 1965 a 1980. Veja só, vamos ver de quando ela é. A Eudora nasceu em 1909 e ela morreu em 2001. Então ela não é só do início do século XX, não. Ela perpassou todo o século XX, tá? Ela escreveu aparentemente até 1984, tá? Ela é bastante premiada. Tá aqui a fotinho dela, para quem, como eu, nunca ouviu falar dessa autora, mas ela fez bastante sucesso em um certo momento aí ao longo do século XX. Então tá aqui um livro de contos dela, tá? Eu vou deixar aí o link para vocês. Eu não encontrei nada de contos assim, nenhuma coletânea dela. Deixa eu ver aqui o que eu encontrei. Eu anotei. Eu encontrei um livro que se chama As Maçãs Douradas. Esse sim vocês vão encontrar em português. E eu também encontrei esse outro romance dela, que é Delta Wedding. É difícil encontrar coisa dela, tá? Na livraria convencional vocês não encontram, não. A gente vai encontrar só em sebo mesmo, tá? Então foi onde encontrei esses dois livros. E essa baba, né, gente? Olha só, de graça. R$ 4,49, um livro magnífico desse, capa dura, de uma autora, olha que bonito, ó. De uma autora que eu não conhecia, tá bom? Então é isso. Esses foram os livros que entraram na minha estante e que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem se vocês já leram, querem ler, se vocês conhecem, não conhecem, querem conhecer, tá bom? Eu adoro responder todos os comentários de vocês. Uma excelente semana.